Senhoras e senhores, mais uma quarta-feira veio e aqui está. E com quarta-feira vem o Boa Noite Gamers. Eu sou o Lucas Expedidor da Silva Sauro Pereira Santos e na minha frente tem o... Talecos JP da Silva Sauro também, porque hoje eu sou gêmeo dele. E hoje nós vamos falar de vale a pena jogar de novo? Putz, eu quase ia fazer uma pergunta pra ti, tipo assim, qual o melhor filme que tu já viu e por que tu viu ele repetidas vezes? Mas essa tirada aí ficou sensacional, parabéns. A gente vai debater e espero que trazer uma discussão, não sei se inteligente, mas pelo menos interessante, sobre o valor de replay num videogame como um todo. Essa discussão ela vem de muitas experiências pessoais. Hoje a gente vai dar uma pausa nos artigos, nas notícias, na história de não sei o que lá, e vamos debater até onde o jogo consegue e vale a pena estimular a jogar várias e várias vezes. E pra chegar lá, nós vamos primeiro, como sempre, olhar pro contexto, pro passado, onde o replay era tudo que tu tinha. Cara, se eu não me engano, a realidade brasileira, ela ditava que mais ou menos tu tinha meia dúzia de jogo, quando muito, e tu tinha que jogar todos eles durante basicamente toda a vida daquele console que tu tinha, né? Então eu tive um Super Nintendo lá em 98 mais ou menos, tive ele por 3 anos e eu tinha 10 jogos. Claro. Numa fitinha que tinha os 10 jogos nele mesmo, né? Então, basicamente eu joguei incontáveis vezes o primeiro e o segundo mundo de Top Gear, que eram os que eu conseguia jogar, inúmeras vezes o Mario até o primeiro castelo, porque era até onde eu conseguia também, e a primeira fase do jogo dos Power Rangers. Porque dali o jogo ficava horrível de difícil, não tinha como. Eu acho que isso pauta muito de como as coisas funcionavam, porque, pô, a criança que nasceu ali em 90 e tantos e ganhou o seu Game Boy Color, o jogo de Game Boy Color era caríssimo, então assim, a criança pediu Pokémon Red, ou Yellow, ou Silver, parabéns, esse é o que tu vai jogar o ano todo, né? Então, eu acho doido porque até assim, a gente tá falando de experiências pessoais, mas se tu for ver, e isso conecta também com programas recentes que a gente fez, muitas vezes os consoles também não tinham bibliotecas gigantescas, né? E isso, claro, a gente debate a realidade europeia, a realidade americana e tudo mais, mas... falando de Brasil, isso era muitas vezes causado até pelo lugar onde tu morava e o teu acesso a títulos. Porque tu podia ser o Macaulay Culkin lá no Menino Rico, saca? Tu podia ser o cara que tem um McDonald's em casa, mas se tu morava numa área rural, por exemplo, era quando tu ia até a cidade que tu podia atualizar teus títulos, né? A gente debate também no Boa Noite Games de vez em quando, a ideia de uma locadora e tal, mas tudo isso depende de onde tu se localizava. Aí o nosso fã mais paulista que tiver vai ficar assim, putz, mas então vocês são ermitões. Mas o caso de uma pessoa que vive numa metrópole é muito diferente, assim, aí vai mais de uma preferência pessoal do que qualquer coisa, né? Isso como a gente vai vendo, assim, com a passagem dos anos, vai mudando muito, mas não tanto, porque se tu for ver, e tem aquele SteamDB, é um site que ele tem vários gráficos e ideias e, tipo assim, dados sobre a Steam, né? E antes de vir pra cá, eu botei, tipo assim... pesquisa burra Google, Replay Value Games, alguma coisa assim. Aí tinha um rank lá do SteamDB, que tava assim, jogos com mais valor de replay. Eu cliquei, tipo assim, ok, vamos ver o que tem, né? Tipo, sabe qual era o primeiro jogo, cara? A voz do povo é a voz de Deus, né? Qual era o primeiro jogo? Chuta qualquer um. Skyrim? O primeiro jogo era Dota 2, cara. Dota 2. Dota 2, obviamente, né, multiplayer, replay, beleza, tipo assim, o fato é, eu tenho amigos que tem 4.000 horas de CS, talvez dá pra dizer então que nos jogos modernos esse é o jogo que tem mais valor de replay que existe, só que pra nossa discussão eu acho que é até mais interessante a gente focar um pouco mais no single player, né, porque aí que vem aquela coisa do, por que tu vai jogar a mesma coisa tantas vezes, e aí entra até aquele contra-argumento de, por exemplo, eu não sou um grande jogador de CS, e um dos motivos pelos quais eu não gostava na época das Lan Houses é porque eu ficava com aquela de, putz, é sempre o mesmo jogo. Só que a pessoa que é CSzeira vai te dizer, não, nunca é o mesmo jogo, porque as pessoas mudam, o jeito que joga muda, e esse é um argumento extremamente válido. Agora, no single player a discussão é completamente diferente, né, Thales? Exatamente, no single player vai depender da história do jogo, vai depender da mecânica do jogo, vai depender do level design do jogo, então são inúmeras coisas que vão te fazer revisitar ele. Não à toa, quando essas coisas todas coincidem com o teu gosto pessoal e te divertem, tu joga que nem eu, Red Dead Revolver, lá do PlayStation 2, 18 vezes na tua vida. E eu tenho 28 anos, então é um bom tempo, né? Aí eu te pergunto, cara,
Por quê? No caso do Red Dead, eu gosto muito da história dele. É um joguinho de faroeste básico, é um joguinho de missões, então tu tem fases fechadinhas, não é nenhum mundo aberto, gigantesco, que nem os Red Dead atuais, não é uma história rocambolesca, cheia de reviravoltas, não, é uma coisa básica, é uma coisa que diverte, que enterte, e aí o gameplay dele também é sensacional, ele já seta algumas coisinhas, tipo, um botão é o que saca a arma, o outro é que atira, e o outro tem um especial. Então acho que aquela coisa de, tipo, realmente, quando tudo coincide com o teu gosto, tu vai rejogar ele inúmeras vezes, né? Eu tenho, por exemplo, conhecidos que jogaram Devil May Cry a vida toda, porque era a única coisa que eles tinham no Play 2, e aí eles queriam fazer todos os desafios do jogo e ficavam rejogando aquilo ali inúmeras vezes. Acho que um outro game também dessa época do PlayStation 2 que todo mundo jogou e rejogou sem nem se dar conta é GTA San Andreas. Talvez. Né? Porque aqui no Brasil, principalmente, tu tinha o Rio de Janeiro, o São Paulo, o Flamengo. É verdade. Tinha o do Goku, tinha o do Super Saiyajins, tinha o GTA Naruto, né? Então... No meu caso, o jogo talvez dessa era específica, assim, que tu tá citando, que querendo ou não, pra nós tem a ver também com o final da infância, início da adolescência e tal, aquela era ali. O meu jogo, com certeza, é Resident Evil 4, que eu joguei mais vezes e tenho amigos que, inclusive, jogam a versão de Play 2 até hoje, tipo assim, não, mas a gente faz aqui um run só de faca, um run só de pistola, e faz. E aí, até trazendo a lista da Steam, essa que eu te citei, um dos jogos que tá lá porque a lista, ela não é 100% verídica, porque também tem o fator de que, tipo assim, um dos jogos que tá no top 20 da lista é Lies of P, mas tudo tem a ver com o fato de que ele acabou de sair, né? Então... Isso aí são as tags que o pessoal bota na própria avaliação do jogo, né? Então, tipo assim, por isso que alguns jogos mais recentes vão estar lá. Mas um que não é recente tá na posição 17, pelo menos no dia que eu olhei a lista, é Dark Souls 3. Que é um jogo que é uma série que nós dois sabemos que dá pra gastar infinitas horas jogando, até conectando com o que tu disse do fator de o gameplay é muito gostoso e o desafio, muitas vezes, ele se multiplica de maneiras que não é só, putz, eu conheço, eu sei o que eu tô fazendo. Às vezes o bicho mais bobo te mata porque tu foi ganancioso, por exemplo, né? Mas pra trazer aquela parte mais analógica da discussão, tu sabe, assim como ouvintes mais assíduos do Bonnet Gamer sabem que eu nunca fui uma pessoa consolista. Então essa coisa de ter um Super Nintendo e ter 2 fitas, ou ter um Mega Drive e tem só 6 jogos e tu vai jogar durante todo o ciclo do console só aqueles, eu não sei o que é. A minha realidade com isso tem mais a ver com o PC Gaming de 2001 a 2005, porque tu tinha poucos títulos no sentido de uma família de classe média baixa ali, tem poucos títulos e tal. Eu ganhei de presente lá o jogo que eu até já citei aqui, eu acho o Oni, que era um beat'em up, tu é uma mulher policial e é muito estiloso, e esse aí eu devo ter jogado inúmeras vezes, e aí tinha a internet muito ruim, que não te permitia piratear coisas, tu ia piratear um Fable 1, tu tinha que baixar pelo Rapid Share 44 partes, que era um esforço de um mês, dependendo da tua internet, de quantas vezes tu podia acessar o computador. Madrugadas, na verdade, porque tu botava só de madrugada, e se tu esquecesse um pedaço do link, já era. Já era, exatamente. Não, isso aí é inclusive maravilhoso de uma dessas situações. Eu não sei se foi o Fable, mas uma dessas situações que eu pirateei todo o jogo, baixando por partes, assim, só que a parte 17 estava corrompida, então tu não conseguia extrair todo o RAR, porque ele tinha que extrair do 1 ao 44, só que o 17 estava corrompido, e daí eu tinha que achar a parte 17 de algum outro bagulho, porque do Rapid Share já... Meu, tipo assim, que história horrível, tá ligado? Isso só a era analógica pode nos trazer, mas como que o cara conseguia experienciar títulos novos? Nos CDs de demo, que daí entrava muito no que tu falou de... Não, eu joguei só a primeira parte do Metal Gear Solid 20 vezes, o que é um bagulho absurdo, cara. Tipo assim, tu jogar... o valor de replay numa demo de 20 minutos, saca? E os caras conseguiam tirar leite de pedra ali, se tu for ver. As revistas de PC que a gente tinha, né, no caso das demos, a revista vinha com 99 demos e um jogo completo. Exatamente, cara. Só que daí, tipo assim, eu tava lembrando, assim, das coisas de fator replay, né? É muito doido como as coisas vão evoluindo, né? Se lá no começo, assim, tipo, tu pega um Super Mario, por exemplo. Por que Super Mario tem valor de replay, né? Porque ele consegue, tipo assim, tu tá jogando ele, e aí tu consegue, tipo assim, às vezes numa fase tem um caminho secreto, às vezes tem algum easter egg, às vezes tem alguma habilidadezinha escondida. No caso do Super Mario World tem as chaves, não sei se tu já viu, mas eu nunca vi, né? No meu gameplay eu nunca abri nenhum mundo secreto com as chaves, tem uma galera que faz horrores com aquilo, não sei da onde, né? E um jogo que eu gostava muito, por exemplo, era Donkey Kong Country, do Super Nintendo. Sim. Né? E ele é aqueles jogos antigos que tinham 102%. Ah, que delícia. Né? Então tu chegava na última fase, tu não matava o chefão pra não zerar o teu save, e aí tu ia
voltando nas outras fases pra tentar completar 100%, 102% do Sim. jogo, né? E assim em diante. E aí isso aí vai se perdendo um pouco, eu acho, na parte de PlayStation 1, porque daí já tem o memory card e tal, eles já começam a inventar outras maneiras de tu ter um fator de replay. No caso do Play 1, se tu pega, por exemplo, o jogo de luta, que começou a ficar famoso nessa época, muito popular, tipo Tekken 3, Mortal Kombat 4, os Street Fighters já mais evoluídos e tal, tu vai ter liberação de personagem. Ah, com certeza. Até esses jogos mais multiplayer, competitivo, eu argumentaria que eles têm um fator de replay praticamente infinito, né? Porque tem o skill, daí tu vai melhorando, daí vai ficando mais difícil, daí se tu mistura ainda com as coisas mais modernas mesmo, que põe o online, daí a discussão vai pro mesmo lado do CS, né? Que é tipo assim, o valor de replay é até tu encher o saco. Só que se tu vai comparar isso com o mundo do single player e até da onde que me surgiu essa pauta, eu acho que é uma situação tangencialmente diferente, porque, por exemplo, tá? Essa pauta surgiu pra mim porque eu estou rejogando Dying Light, que é o joguinho aquele que é um zumbi, mundo aberto, com parkour, da Techland, que é a mesma empresa que fez o Dead Island lá, o saudoso Dead Island pra alguns. E por que eu tô rejogando ele, né? Aí entra naquela assim, do por que tu rejoga coisas. Pessoas diferentes vão ter motivos muito diferentes. Mas eu tô rejogando ele, falando da minha história pessoal, porque quando eu comprei ele e eu tô jogando ele num sistema Mac, a versão padrão, ela tem algum bug bizarro que a cada 20 minutos o jogo só crasha. A primeira vez que eu joguei ele, e eu sou um guerrilheiro, cara, com esse problema, eu tentei jogar e eu joguei tipo 17 horas do jogo assim. 20 minutos caía, daqui a pouco caía em 5, daqui a pouco caía em 40. Meu, é muito ruim tu jogar um jogo que é imprevisível quando ele vai fechar. A sorte é que o Dying Light tem um sistema de save automático maravilhoso. Isso é outra coisa que também colabora ou piora a ideia de replay, mas enfim, devagar. Aí eu descobri meses depois, no caso, algumas semanas depois, algumas semanas pra trás agora, que tem um fix que tu pode fazer se tu vai lá na Steam e vai em betas e tu baixa um patch que é anterior que tu consegue e o jogo não crasha mais. Então eu pensei, bom, agora então eu posso jogar o jogo em toda a sua glória, é o mesmo, tipo, é o patch, a versão final igual, só é tipo, é o 4.71 e o final é o 4.72, assim. Então eu consigo experienciar ele em toda a sua glória. E eu pensei, putz, até tá me faltando um joguinho mundo aberto pra jogar, será que é esse? Comecei a rejogá-lo, e daí entra, por que um replay de um jogo desses é interessante? Porque tu pode aumentar a dificuldade e fazer coisas que tu antes não tinha feito, porque o jogo ficava crashando a cada 20 minutos, né? E aí, cara, tem um ponto central pra mim do porquê que rejogar várias coisas é muito interessante, porque, e eu não sei se tu concorda comigo aqui, talvez tu veja por outro ângulo, mas eu fico muito fascinado, e o Boa Noite Gamers pra mim é um pouco um filho disso, eu fico fascinado com quanto trabalho custa um jogo, no sentido de que a gente não dá valor, Thales, e a gente, eu não digo nem eu e tu, eu digo a gente como consumidor, a gente não dá valor pra quantidade de esforço que existe só em fazer um jogo nascer, meu. Ele tem que ter horas e horas de música, de diálogo, de design de arte, de fazer os sistemas funcionar. Tipo assim, a gente pega e põe um disquinho e baixa e joga e comenta e tipo assim, acha ruim, acha bom. Mas tu já parou pra pensar em quanto detalhe vai atrás de cada jogo que a gente joga? São infinitas e infinitas camadas. Algumas empresas, como a Naughty Dog, deixam isso mais na cara. Pô, a Naughty Dog é detalhista. Bah, o Last of Us, a Ellie deu um peido, tem uma explicação de 4 horas do porquê que ela deu um peido, né? Esse é um caso onde fica muito mais detalhista, mas tem vários outros que os detalhes são sutis e a criação de mundo, ela tá espalhada em várias coisas que se tu jogar correndo, tu não vai perceber. Cito aqui um nada a ver com a história, BioShock. É outro jogo que o mundo é extremamente complexo, não é aberto, mas se tu for jogar o jogo gastando tempo, tu te imerge muito mais e tu consegue perceber todos os detalhes envolvidos do que se tu só joga pela primeira vez e ponto final, né? Então, no caso do Dying Light e de vários outros, pra mim existe esse fator de, cara, muitas vezes, a primeira vez que tu joga um jogo, tu não consegue experienciar de fato a quantidade do trabalho que vai por trás daquilo ali. E talvez por eu ser uma pessoa mais analítica, eu gosto de prestar atenção em como aquilo ali foi feito e no nível de detalhe ou até a falta de detalhe que o jogo tem. Então, pra mim esse é um primeiro ponto. Se tu quer realmente experienciar uma obra, muitas vezes, e tu quer ter uma opinião fundamentada sobre ela, muitas vezes tu vai ter que jogar de novo. E eu uso como exemplo a música, novamente, como várias vezes eu faço em alguns programas. Tu ouviu uma vez o primeiro disco desse DC, tu acha realmente que tu assimilou? Difícil, não, né? tem que escutar mais, né? Igual o disco Metallica, a primeira vez que tu escuta é uma delícia, depois fica só a mesma coisa. Pra tu ver, né? Então, tipo assim, aquela coisa de, pô, muitas vezes uma obra artística, tu vai ter que gastar um tempo com ela pra tu entender. A Mona Lisa, claro que eu tô extrapolando aqui, eu sei disso. Mas a Mona Lisa, não foi só dar uma olhadinha e tá, entendi.
várias dessas obras, elas são examinadas até hoje. Então, um cunho artístico que traz profundidade, muitas vezes tem. E no caso dos games, eu acho curioso, inclusive o contrário, quando é feito de uma maneira tão bagaceira que não tem profundidade artística nenhuma. Aí que é bom tu jogar de novo e ver, não, foi muito mal feito, tá me entendendo? Não, esse teu ponto aí que tu trouxe do jogar pra ver novos detalhes e tudo mais, eu trago aqui o exemplo de um jogo também que eu joguei acho que umas 16 ou 17 vezes, que tá ali no meu segundo lugar de jogo rejogado, que é Shadow of the Colossus, do PlayStation 2, né? A versão de PlayStation 2 mais especificamente, porque o remake, ele é muito bom e tal, só que, tipo, tá, ele tem um gráfico mais atualizado e, tipo, tu fica num negócio mais homogêneo, né? O do PlayStation 2 tinham algumas nuances, assim, que, tipo assim, tem um bug visual em tal área, e aí a galera já criava teorias de conspiração, muito foda, né? muito Tipo, foda. não, porque a textura ali é meio bugada, deve ser um monstro que era escondido aqui. E aí, jogando e rejogando, ele é um joguinho que, tipo assim, ele não é um jogo longo, isso ele também acho que contribui muito pra um valor de replay, quando tá falando de jogo single player, história e tudo mais. Eu, hoje, jogo ele, tipo assim, 4 horas eu termino ele, se duvidar, né? Isso sem detonado nenhum, eu sozinho. Só que, cara, tipo, quando eu descobri jogando pela terceira ou quarta vez que quando tu atira no lagartinho de rabo branco e isso aí aumenta a tua energia, eu falei, caramba, não sabia disso, era criança, não tinha lido detonado ainda essa parte. E aí tem toda uma explicação dos bagulho, porque que, tem a frutinha que aumenta a tua vida, aí tem umas árvores que tem frutinha, outras não, então, tipo, tu tem todo um detalhe ali que tu pode, vou jogar essa segunda vez e vou explorar mais e mais e mais e mais, pra ter uma facilidade maior no chefão, ou pra ver o que acontece com o personagem, se muda alguma coisa, Pois né? então. Todas essas dúvidas, assim, tu vai criando a tua própria cabeça que jogando um jogo desse. Claro que ele é um jogo que tu tem um mundo bastante grande até, assim, pra tu explorar, e ele não explica nada, né? Tipo um Dark Souls da vida, tu tem que ir descobrindo por si só, né? E aí depois que tu termina o Shadow of Colossus, ele também tem uma questão de gameplay legal, que é o Time Attack, né? Então tu pode lutar as lutas de chefão de novo, um período de tempo ali, e aí elas vão liberando itens extras que também contribuem um pouco com a lore. A galera também já criava altas teorias de conspiração, porque que quando tu mata tal monstro ele libera tal arma, né? Então acho que é uma coisa bem legal, assim, esse rejogar pra ver mais detalhes e descobrir mais coisas do mundo, nem que seja coisa só da tua cabeça, né? Claro, porque eu acredito que o gamer, por si só, ele é um ser que reclama de barriga cheia. E a gente não dá valor, muitas vezes, pro cunho artístico de várias dessas obras. E, cara, tipo assim, mais e mais esse projeto que a gente consome e colabora e cria, que é o Boa Noite Gamers, ele já vai fazer 1 ano. E nesse 1 ano de analisar videogames de uma maneira mais séria, tu vai vendo mais e mais o quanto de trabalho. E eu digo trabalho mesmo, porque, claro, os caras estão sentados num computadorzinho com ar-condicionado, mas, meu, aquilo ali requer um monte de pensamento, de filosofia, de ideia. E como a gente sabe hoje em dia, dependendo da developer, se ela tem um apego a fazer um mundo rico, cada pedrinha tem uma explicação. Tu citou o Dark Souls, eu acho que é um exemplo perfeito. O primeiro, inclusive, isso serve pra todos os jogos da From Software, mas o primeiro é um exemplo muito bonito do quanto, cara, na minha opinião, se tu só jogou uma vez e virou, tu não sabe, mas tu tá perdendo 60% do jogo. Tem 50 mil sistemas que não estão disponíveis de primeira vez, como, por exemplo, o PVP decente, a história que tu sabe que tem um outro lado completo, tipo assim, se tu jogou o jogo só uma vez e fez o final padrão, tu literalmente acreditou numa mentira, que tem todo um segundo lance, e que não é nem assim, não entra nem nessa coisa que eu, inclusive, adoro da teoria inventada. Não, é fato, tá no jogo, sacou? Então, tem aquela coisa de, tipo assim, muitas vezes tu tá te privando. Agora tem a contrapartida, que tu também já pincelou aí, mas que é o fato de, e esse é um jogo que eu não joguei, mas que tu já citou várias vezes, Red Dead Redemption 2 é um jogo que tu vai jogar pela primeira vez, ele vai te custar 100 horas, tu vai encarar de novo? Daí realmente, né, é um investimento. Nós estamos falando de um jogo que é um filme, que é um mundo, que tudo tem muitas reações e que tem a tua história pessoal. Daí eu realmente não sei se vale a pena eu gastar 100 horas de novo. Apesar de que eu não sei se é impossível, porque agora não faz sentido, mas é daqui 15 anos, tá me entendendo? Então tem esse outro lance. É, isso aí é uma das questões que eu queria trazer aqui pro programa, não só pra ti, como também pra galera que tá escutando, né, aí deixar a sua opinião, justamente sobre o Red Dead Redemption 2 e esses jogos que são muito longos, o quanto eles realmente são rejogáveis, né? Tipo Elden Ring, por exemplo. Né? Porque, mas é que Elden Ring, por exemplo, tem uma coisa de, tipo assim, eu quando fiz o New Game Mais do Elden Ring, eu, tipo assim, virei ele em 20 minutos, não, né, pelo amor de Deus. Speedrunner! Em 20 horas, entendeu?
Tipo assim, a gente levou lá na nossa live 80 horas pra virar ele. Entendi. E aí o New Game Mais, que eu já sabia o caminho, eu só troquei a build do personagem e, fiz o outro final, e assim foi. No Red Dead isso não existe. No Red Dead isso, entre aspas, não existe, sabe? Ele é uma história muito pesada e entre tu te conecta com o personagem, pelo menos eu, né? Posso estar falando bobagem. Tipo assim, tu vai jogar ali 10 horas dos primeiros 2 capítulos pra estar totalmente livre no terceiro capítulo do jogo, entendeu? Então, claro, tu pode pegar ali o teu Arthur Morgan e, tipo, virar só um caçador de esquilo. Sim. Naquele terceiro capítulo. E ficar 80 horas caçando esquilo e urso e pescando e coisa do tipo. Mas se tu for seguir a história do jogo, fazer as sidequests, conversar com os personagens, é muito pesado de tu encarar de novo aquela história. E tem o fato de que, tipo assim, como é uma história muito emotiva, muito bonita, pelo menos no meu entendimento, tu te conecta com teu Arthur. Por exemplo, se é a primeira vez que tu faz ele um cara tipo tri-malvado, pode ser que aquela história, quando ela conclua lá no final do jogo, essa é a história do cara, entendeu? Não vou rejogar de novo forçando outros caminhos pra ver como é que seria. Não, cara, aquela ali já é a minha história com aquele personagem, entende? Então, por isso que eu acho que quando o jogo tem uma história muito longa, às vezes eu fico acho meio complicado tu rejogar, né? Uma história contada, né? A mesma coisa Last of Us Part 2. Tipo assim, ele é um jogo de história e a gente pode rejogar ele para, tipo, o fator de replay dele seria pegar todos os troféus, pegar todos os colecionáveis, mas ele não tem outros desdobramentos. A história que ela é grande, querendo ou não, 20 horas, assim, tipo, não é um horror de gigante, mas ela é uma história cansativa, inclusive, né? Emocionalmente falando e tudo mais, né? Então eu não sei se eu, hoje, por exemplo, eu sei que tu provavelmente vai pegar ele um dia, né? Quando tiver um PlayStation 4 e vai rejogar ele, pegando todos os colecionáveis, vendo todos os detalhes e tudo mais, que eu sei, lendo os livros, tudo lá que a Ellie coleciona, porque eu sei que tu é esse tipo de personagem, esse tipo de jogador. Mas eu, por exemplo, não revisitaria ele de novo. Ele até é um caso que eu acho que ele se encaixa numa intersecção bizarra ali, porque tem o fator de que o gameplay do 2 especificamente é tão dinâmico e interessante que eu consigo muito mais me ver rejogando ele do que o primeiro. O primeiro, pra mim, é um jogo que, pra mim, pessoalmente, por exemplo, assim, quando a gente tava fazendo a review do Parte 2, aquele monstro ali, eu vi algumas reviews do primeiro e de caras que disseram, não, eu joguei 7 vezes. Eu só fiquei, caralho, como? Tipo assim, o primeiro ainda que é um jogo mais simplório, no meu ver, como que tu conseguiu? Mas as pessoas conseguem, né? E tipo assim, isso vai até em contrapartida de... Quem tu citou o Red Dead, mas tem jogos que... E isso é uma raridade, muito mais hoje em dia, inclusive, que tu pode ter experiências 200% diferentes. Tem um clássico do Star Wars e dos RPGs, que é o Knights of the Old Republic, né? Que tem 1 e 2. Os dois jogos, tu consegue fazer aquela coisa clássica que o Star Wars tem de moralidade de ser o Jedi ou o Sith, só que isso muda, nesses jogos especificamente, isso muda tudo, porque vários personagens têm opiniões muito fortes e tu influencia eles, no sentido de que nesses jogos o plot deles resumidamente envolve em alguns momentos ali tu reconstruir a ordem Jedi, né? O primeiro é um pouco diferente nesse sentido, mas tem essa ideia, tipo assim, tu pode influenciar essas pessoas a virarem pessoas do bem ou do mal, isso muda tudo, o que o cara gosta, como que ele fala contigo, como que ele vai interagir com um NPC lá no 5º planeta, tipo assim, literalmente muda tudo, os poderes que tu usa mudam, porque o Jedi vai ter a cura e vai ter a coisa do bem e a velocidade, e o Sith é o Palpatine, com raio, com enforcar o cara, com o Diabo 4. Então, tipo assim, se tu for vendo, são tantas mudanças que resolve esse problema que tu falou de, putz, mas é que a história acaba ficando... A história é totalmente mudada, mas ela fica no background porque muda todas as interações, muda o jeito que tu joga, muda a tua roupa, muda tudo, sacou? Só não vai mudar as fases. As fases até são as mesmas. Não vai mudar as etapas. Tu vai em Tatooine, tu vai em Hoth, tu vai não sei onde. Isso tu vai fazer nos dois jogos. Agora, a forma que tu joga é completamente diferente. E isso conecta com o que eu estou falando do Dying Light, porque o Dying Light é um jogo mundo aberto e ele tem a história bem fixa. Só que quando eu joguei ele naquele modo, tipo assim, preciso jogar 20 minutos até o computador crashar, eu acabei jogando ele correndo, entendeu? Eu fiz poucas sidequests, eu fui logo atrás de uma arma de uma vez pra, tipo assim, resolver as coisas sempre mais rápido. Agora que eu peguei, a primeira coisa que eu fiz, eu vou jogar ele mais difícil, eu botei primeiro no hard e eu achei que o hard era um modo meio idiota, eu subi pro mais difícil agora, que é o modo Nightmare. Uau! Né? Mas no modo Nightmare eu tô achando o jogo diferente no sentido de que ele tem um quê de survival muito mais pegado, só que a história é meio que a mesma. Porém agora eu tô jogando o jogo de uma maneira que talvez seja a original que o developer imaginou, porque eu tô fazendo todas as sidequests, que nem uma vez tu me descreveu o Elden Ring, tô fazendo tipo checklist, aqui tem 20 sidequests, eu vou fazer todas.
porque o gameplay do jogo agora eu tô me achando nele, tá funcionando, então tem essas esferas que, num lado, tu pode jogar só por ser completionista, porque o gameplay é bom, mas em outros casos, o gameplay muda completamente, né? Como no caso desse Star Wars, e um outro que eu ainda quero fazer tu jogar, que é o Bloodlines, o Vampiro. Sim. Por que eu trago esse pra Seara? Porque esse jogo, ele tem tipo 7 classes que tu pode escolher, né? E 2 delas mudam fundamentalmente como tu joga. Pra te dar um exemplo rápido, assim, sem precisar entrar muito em lore, os vampiros brincam com a ideia da máscara. A máscara é tu não entregar que tu é um vampiro, né? Tu conseguir te mascarar ali, tu ser um lobo andando com as ovelhas, digamos assim. Só que 2 dos clãs, 2 das classes, são diferentes e essa ideia é completamente modificada. Uma dessas classes é o Nosferatu, que é o vampiro feio. Ele é muito feio fisicamente, ele fede, ele parece um cadáver, ele é todo esquisito. Ou seja, um cara desse não pode caminhar na rua de noite. Ele andando, ele é uma quebra a máscara. Então, se tu escolhe essa classe no teu gameplay, o jogo muda todo, tá? Tu não pode andar na rua, tu não pode te alimentar que nem os outros. Cada NPC que tu fala, o cara fica chocado porque tu é um monstro horroroso. Então isso muda tudo. Tu vai fazer o mesmo jogo no sentido de que tu vai ir nos mesmos lugares, tu vai lutar com os mesmos bosses, sim. Agora, toda a tua experiência é modificada. E a outra classe que muda completamente o gameplay é o Malkavian, que é o que eles chamam, assim, nos estereótipos de o vampiro louco, porque ele literalmente é louco. Então, como é que o jogo muda com o Malkavian? Ele é uma pessoa normal, tu pode caminhar na rua, só que tu é louco, cara. Então o jogo, o design do game brinca com isso de que tu joga tipo tal qual o Senua, tu com pessoas falando no teu ouvido, tipo assim. Tem uma cena, e claro, ele é puxado mais pro galhofa, né? Ele não é tão sério, mas tem uma cena, por exemplo, que tu tá numa sala de eletrônicos, ou no teu quarto, não me lembro. E daqui a pouco o cara da TV começa a conversar contigo, tipo assim, o jornalista. Eu sei que tu fez ontem tal e tal, que tu tal coisa. Tu matou tal cara, né, ô trouxa, não sei quem. Então, tipo assim, o jogo muda completamente. As placas conversam contigo, tipo assim. Meu, muda tanto que até a fonte que o personagem fala é diferente. Esse o loucão, tipo assim, até outra fonte, meu. Tipo assim, 1000 diálogos diferentes, então é uma experiência completamente única. E pra tu ver o quão isso é enraizado na comunidade, tu pode ir lá e Thales, vai lá no subreddit e diz: galera, quero jogar Bloodlines pela primeira vez, como eu faço? Todo mundo vai dizer: não escolhe esses 2 clãs, porque esses tem que ser na segunda volta, pra tu ver a diferença. Então, claro, essas são ideias que a gente tá falando. Pô, eu falei Star Wars Old Republic e falei de Vampire, que são 2 jogos que saíram tipo 2004, 2003, né? Hoje em dia, talvez essa ideia ela seja um pouco menor, tipo assim, quantos finais tem o Days Gone? Tem um, né? Mas ainda assim, são motivos pra rejogar jogos que vão além de querer ser um conhecedor e apreciar até o máximo, sacou? Não, isso aí eu também queria trazer, né? Porque, tipo, o RPG, ele brinca muito com essa história com essa questão das histórias alternativas, né? Isso. Ele consegue abrir mais, e aí, por isso que eu tinha comentado antes do Red Dead e do The Last of Us, porque são histórias mais fechadas. Sim. Né? Por mais que tu possa, que nem eu falei, fazer um Arthur mais bonzinho, mais malzinho, meio que a história vai continuar sendo a mesma, né? E aí vai depender da tua vontade, realmente, que tem que ter muita força de vontade pra jogar todo o Red Dead Redemption 2 de novo, né? Sim. Então, vai ir muito disso. Falou de gameplay diferente, tava falando também de nível de dificuldade, né? Que tu tá jogando o Dying Light no nível mais difícil. Tu lembra que Devil May Cry, por exemplo, o replayability dele era sempre liberar um modo mais difícil do que o último que tu virou? Ah, sim, é verdade. E querendo ou não, isso até tem um pouco a ver com Dark Souls, né? Que tem o New Game Plus até o 7. Nada muda. É verdade, eu não tinha pensado nisso. Nada muda, mas muda a dificuldade, muda, tipo assim, claro que nada muda é uma forma reducionista, porque tu pode fazer finais diferentes e tudo mais, mas, querendo ou não, é uma forma de estender a vida útil de um jogo. E esses New Game Plus mais é uma outra coisa que a From Software também carrega até hoje, se tu for ver, né? O Elden Ring tem o mesmo cap lá, tu pode fazer X vezes o New Game Plus e por aí vai. Só que são formas até, de certa forma, diferentes de estender a vida de um jogo, né? E aí eu acho até que é um ponto bom pra gente explorar essa coisa de que muitas vezes eles não fazem o jogo pra durar, mas ainda assim a gente joga várias vezes. Por que isso, cara? Tipo assim, eu já vi várias vezes as pessoas usando a expressão jogo conforto. Tu tem o teu comfort game? O meu comfort game recentemente foi o Elden Ring mesmo, que eu
depois que a gente terminou ele, eu fiquei rejogando ele umas boas vezes, né? Não tô com nenhum jogo de história agora jogando. Queria ter começado Death Stranding, mas também é um jogo, né, mais maçante no sentido de que é um jogo mais pesado. Imagina jogar um Death Stranding 2 vezes. É lógico que a galera que é fã do jogo deve ter jogado isso 1000 vezes. Mas é um jogo que eu não consigo imaginar assim, pô, vou jogar tudo de novo, porque a história vai ser a mesma, né? Claro, nossa, agora eu vou só entregar carga usando a moto, mas aí vai muito do roleplay da tua cabeça. Claro. E aí entra, por exemplo, jogos onde não funciona essa ideia de replay pela falsa ilusão de escolha. Eu citei alguns exemplos no qual a ideia de tu escolher muda tudo, mas não posso deixar de citar a Telltale, que é uma parada, e a Telltale, pra quem não lembra ou esqueceu, é aquela empresa que fez vários jogos point and click, os jogos do Walking Dead ali no início da década de 2010, teve os Batman, teve jogo do Game of Thrones, teve de tudo, cara. Mas por que eu digo da falsa ilusão de escolha? Porque, tecnicamente, na teoria das coisas, as histórias têm múltiplos finais. Só que quando tu pega e faz as escolhas e tu pode só dar um load e fazer a escolha de novo pra ver qual é a diferença, não tem sentido tu jogar a história toda de novo se tu pode, enquanto tu tá jogando a história, dar load pra ver o que acontece, entendeu? E, querendo ou não, entra a falsa ilusão de escolha na questão, porque muitas vezes é uma falsa ilusão mesmo. Tu acha que tem grandes finais, daí tu descobre que, mudou uma frase. Tipo assim, se eu fizesse isso aqui, eu ia salvar tal cara, no caso do Walking Dead da Telltale. Daí tu dá load e tu descobre que não, na real, o cara só vai morrer com outro passo a mais. Tipo assim, tu salvou ele, tá, mas agora daí ele tropeçou e enfiou a cabeça numa barra de ferro e morreu igual. Isso aí de falsa ilusão de escolha, tu me lembrou agora Horizon Zero Dawn, velho. É um dos meus jogos favoritos do PlayStation 4. Eu joguei ele 3 vezes, porque eu joguei ele, tipo assim, lá no lançamento, lá quando eu peguei o PlayStation 4, aí depois eu joguei uma vez ele, tipo assim, quando eu perdi o save, daí eu joguei ele todo de novo, e aí eu rejoguei ele no novo jogo mais, né, que é mais difícil, na última dificuldade, porque daí eu já tava todo equipado e tudo mais. Só que daí uma vez eu tentei jogar ele uma 4ª vez em live. E, cara, tipo assim, todos os diálogos tem várias escolhas e não dá em nada também. E daí... E aí jogar pela 3ª vez pela 4ª vez foi a coisa mais maçante do mundo, tá ligado? Por mais que o jogo tenha um mundo bonito, por mais que o jogo tenha... Não dá, não rola. Que daí tu vê que a profundidade é muito pouca. E eu acho que, pra resumir tudo que a gente falou até agora, o valor de replay de um jogo tem muito a ver com a profundidade que ele quer te propor. E aí uma das primeiras coisas que a gente falou nesse programa foi do Mario, né? E por que eu acho o Mario é uma aula de replayability infinita? Por que o bagulho é tipo um ícone tão forte? Cara, muitas vezes pela profundidade do gameplay. Chave, mundo secreto, formas diferentes de manipular. E o gameplay é simples e funciona. E aí entra o que conecta até, por exemplo, com Dark Souls. Se for ver, é um gameplay simples, é bater e desviar, que nem tu já descreveu algumas vezes. Só que ele é simples na teoria, cara. Porque na prática tem várias coisas. Tipo assim, tu vai descrever pra um gamer que nasceu em 2010... Tipo assim, o joguinho do Mario é assim, assado. O cara vai dizer que bobagem, mas tu vai jogar de fato e não é assim, entendeu? Então tem muito a ver com a profundidade do material desses como um todo. Mudando de saco pra mala, cara, tipo assim, trocando totalmente o assunto do replayability. O que tu acha, na tua opinião, assim, que mata o fator replay num jogo depois de tu ter jogado todo ele? Sabe, por que eu pergunto isso pra ti e pra audiência? Por causa do seguinte, um dos meus jogos favoritos recentemente é Hades, que tu ainda não teve a oportunidade de jogar essa coisa linda, que tu vai jogar em breve, que eu sei. Sei, que voo mesmo. Só que quando eu peguei ele pro PlayStation 4, não só eu platinei ele, como eu fiz praticamente 100% dos bagulhos. Tudo que era build eu testei, tudo que era diálogo com os personagens eu fiz, todos os relacionamentos, tanto que o jogo, eu achei incrível isso, a primeira vez que eu vi que assim, cara, eu levei acho que umas 120 corridas no jogo pra começar a repetir alguma frase de algum personagem, e aí agora eles já estão todos eles repetindo frases, então, tipo assim, não tem mais o que eu fazer no jogo. É o meu jogo favorito, só que eu não consigo mais jogar ele de novo, porque eu já fiz 100% das coisas. Tu acha que isso, tu sente mal, tu se sentiria mal se hoje tu parasse de jogar Vampiro porque tu já fez tudo? Cara, eu acho que tem um fator de distanciamento de tempo, por exemplo, assim, eu acredito que vários desses jogos que a gente citou que não dá pra rejogar, como o exemplo mais característico foi o Red Dead Redemption, né? Eu acho que tem um fator sempre de distanciamento de tempo no sentido de que, claro, tu não vai voltar a jogar ele hoje, mas e daqui 15 anos, que é um bagulho que, tipo assim, tu não lembra mais, tu esqueceu. E eu uso como exemplo uma experiência anedotal que eu tive recentemente, a última vez que eu tava na capital, que o meu irmão tava
ele acordou com essa pira, ele decidiu que ele ia assistir o 6º filme do Harry Potter. Ponto. Ele acordou com essa pira, ele, eu acho que nós tava trocando uma ideia e eu falei alguma coisa de um projeto que eu tô fazendo e tinha a ver com magia e ele, tu me deixou numa vibe meio Harry Potter. Ele só quis rever o 6º filme. Eu não tenho nenhum amor pelos filmes dessa franquia. Tu sabe, né, que eu já li todos os livros quando eu era criança, adolescente e tal. Foi os primeiros livros que eu li e tal. Então, os filmes eu tenho um desdém muito grande porque eu acho filmes muito ruins. Assim, principalmente nessa ideia de adaptação de livro. Então, eu não tenho nenhum interesse em rever esses filmes. Só que daí o meu irmão botou do nada e tava rolando no background e quando eu me dei conta de que, nossa, a última vez que eu vi esse filme tem 13 anos. Daqui a pouco eu tava revendo. Por quê? Porque faz muito tempo, tu esquece, a gente vive hoje num momento em que é muita informação o tempo todo, então daqui a pouco tu tá esquecendo das coisas mesmo, entendeu? Então, nesse sentido, rola uma coisa de... É bom tu lembrar, ou rever, ou rejogar, ou não sei o que, depois de um tempo bem grande, porque a tua memória esquece de coisas que é muito legal de tu relembrar, tipo assim, ver no Harry Potter esse, no início, ele tá num bar que nem tem no livro, e ele tipo dá uma cantada numa mina, e ele pede o telefone, e eu só fiquei... Pera, por que o bruxo pede telefone? Tipo... porque ele é trouxa, né, eles estão num bar, tipo, ele tá num bar com civis, com trouxas. Meu, eu nem lembrava disso, eu fiquei tipo, caralho, botaram o Daniel Radcliffe nessa, né, meu? Tipo assim, saca? Esse é muito divertido lembrar dessas coisas, assim. E isso é bom pros dois lados, porque tem coisas que a tua memória nostálgica pinta como muito divertidas e tu vai achar que é legal e tu puta, na real, isso aqui é muito tedioso, eu tinha esquecido. Por exemplo, um clássico amado que tu sabe que eu acho incrível, que é o primeiro Half-Life. Cara, eu já joguei ele 2, 3 vezes inteiro. Voltaria a rejogar hoje... Talvez as 2 primeiras horas, depois que tu lembra que tem inúmeros corredores e que, tipo assim, o jogo tem 35... jogar de novo? Não, né? Tipo assim, aí entra o fator replayability no sentido de que, eu joguei 2 horas e já matou, eu já tô satisfeito, entendeu? Então tem essa coisa, assim, e claro, tem inúmeras experiências onde isso é um fator. É que nem a gente brinca às vezes em live. O retro gamer, ele é um retro gamer que a definição vai se expandindo conforme o tempo vai passando, porque daqui a alguns anos o PlayStation 4 é retrô, tá me entendendo? Sim, com certeza. Não, é bem isso, que eu tava, quando eu tava pensando na pauta hoje, eu tava assim, putz, mano, na real eu amo tanto aquele jogo e eu só não tenho saco de jogar ele de novo porque eu já fiz tudo, porque eu me sinto triste, eu me sinto tipo assim, eu vou indicar o jogo e eu não jogaria ele de novo, mas realmente não jogaria agora. Talvez daqui uns 5 anos eu tô jogando de novo, daqui uns 5 anos sai num console novo e tem uma feature X. Interessante. Sacou? E um exemplo até assim, falando de jogos mais modernos, que nem tu disse, que tem tudo a ver com isso, pra mim é o Disco Elysium. É aquele jogo que eu já te falei, que é meio CRPG, bem clássico, assim, pouco combate. Aí se tu puxar pela tua memória, ou alguém que já assistiu as lives aí, o que eu falei de negativo? Puta, é muito texto. Tem que ler muito, e o jogo, tipo assim, é filosofia, comunismo, capitalismo, não sei o que, um monte de coisa, paredes de texto. Não jogaria de novo, muita mão. Esses dias tava em promoção na Steam, 10, 12 pila, eu fiquei assim, putz, não tem um jogo igual de Disco Elysium. Comprei. Não vou jogar ainda de novo. Quem sabe quando acabar o Dying Light, quem sabe quando eu tiver meio sem jogar, alguma coisa assim, tipo, tô sem game, deixa, saca? Então, tipo assim, eu penso um pouco no... Nunca diga nunca, cara. Nunca diga dessa água não beberei, sacou? Como tu mesmo já pensou aí, daqui uns 5 anos, quem sabe? E daqui a pouco surge uma oportunidade, tipo assim, supondo... a Ana se pilha em jogar o bagulho. E daí tu, eu já fiz tudo. Mas daí tu vê ela jogando e tu fica... Mas esse gameplay é delicioso, né, cara? Será que não dá pra jogar numa plataforma nova e platinar também? E daqui a pouco o cara tá fazendo, sacou? Talvez quando eu pegar meu Xbox aí eu vou comprar ele de novo, vou jogar ele de novo, pra Game Pass, alguma coisa assim, né? Não, é bem isso. Eu perguntei por causa dessa questão, assim, eu depois também tava lembrando, assim, de questão de fator de replay. Ele é uma coisa que às vezes a gente até não vê muito na galera comentando, né? Não vê, tipo, eu lembro que mais antigamente, quando eu consumia reviews, era raríssimo o caso que o cara que tá fazendo a review vai falar de fator replay. Não, porque esse jogo aí... Até porque eles têm pouco tempo pra fazer review e tem mais. A ideia do hype, né, meu? Que vai contra a ideia de ser reviewer de jogo todo o momento que sai, porque tu tem que estar sempre focado no novo. E isso também tem a ver com coisas que a gente tem falado recentemente de consumo, de como as coisas funcionam com mídia física, streaming, e vários programas aí que a gente tem gravado nessa ideia de que hoje em dia, 2023, as empresas e os influenciadores, eles giram muito em torno do que o de agora e o de hoje e o que tá pra
vir. Então, nesse tipo de pensamento, nesse tipo mindset, tu não consegue focar tanto no ir profundo, que nem a gente tá falando de, não, mas eu vou gastar 100 horas num jogo, tipo assim, eu vou experienciar. E isso, cara, eu entendo assim, que até quando eu disse mais cedo no programa, com certeza eu desagradei alguns, mas, cara, para pra pensar nas 400 pessoas que trabalham pra fazer um jogo. E todo mundo tem uma historinha, e tem uma coisinha, e tem por que essa mesa é assim, por que tal personagem. Tipo assim, são trabalhos que requerem um manpower muito grande e muitas cabeças pensando. Ou seja, muitos desses títulos têm um nível de detalhe que, por essa cultura de o de hoje, o de amanhã e de não sei o que, tu não te aprofunda, tá ligado? Claro, eu concordo muito contigo que, rejogar Death Stranding é foda, porque daí tem cutscene de 2 horas. Eu entendo isso que tu tá falando. Só que esse é um daqueles jogos que, se o cara for gastar tempo jogando, o cara vai experienciar tudo. O cara vai botar 300 horas. Daí é um caso de que, não, na primeira vez eu já fui profundo o suficiente. Por exemplo, o Metal Gear, o Phantom Pain, né, que lá no nosso 10, a gente hoje falou dos 2 títulos dos nossos 10 jogos, né? Que tu falou do Red Dead e eu falei do Metal Gear agora. Então, pra tu ver que Metal Gear é um jogo que, se for contar pirata ou da Steam, eu devo ter 200 horas. Uma das minhas maiores tristezas foi descobrir que não tem New Game Plus. Não tem. Tipo assim, é só tu fazer um save novo e jogar tudo de novo. Por que eu nunca fiz isso? Se é um jogo que eu amo, que eu jogaria facilmente, tranquilo agora? Porque tem um apego, a base que tu constrói, e é um jogo que eu acho até curioso esse exemplo específico, porque como tu sabe, ou não sei se a galera tá ligada, depois da missão 30 tem algumas missões que tu rejoga, e o Metal Gear 5 ele funciona de um jeito que todas as missões tu pode rejogar. Então, por isso que ele não tem New Game Plus, porque ele é um jogo que já incentiva o fator replay dentro do teu save mesmo. Então é um jogo que, se tu quiser, tu pode jogar pra sempre. Tem essas ideias, saca? Agora, no mundo que a gente vive hoje, o fator de replay, e hoje eu digo assim, os últimos 20 anos, entendeu? Eu tô sendo bem amplo aqui no meu hoje, mas o fator replay é a última coisa que importa pra quem tá divulgando, porque quem tá divulgando quer te hypar no bagulho pra tu comprar agora, ou te hypar no que vai sair pra tu comprar também. Então não é aquela coisa assim, tipo, vamos falar do porquê que tu tem que comprar um jogo em promoção que tu pode gastar 200 horas. Sim, não, e essa coisa da indústria aí acaba também gerando uma situação que depois eu tava pensando, né? O fator replay, ele é importante no game design pra manter a pessoa jogando teu jogo, né? Mas se tu faz um jogo de história, vai chegar no final da história, teoricamente, acabou o jogo, né? E aí tem alguns jogos, e aí, tipo assim, de inúmeras formas fazem isso, que eles têm modos de jogo diferentes. Vamos supor, os Call of Duty lá no Call of Duty 5, no World at War, inventou o tal do modo zumbi. Claro. Né, que tava ali em voga com Left 4 Dead e tudo mais, e aí era um modinho extra bem legal, eu achava incrível. Né, terminei a história e jogava eu e meu irmão ali o modo zumbi. Né, e tu podia jogar ele também em multiplayer e tal. E eu acho interessante que a empresa que fazia ele, que era a Treyarch, se eu não me engano, nos próximos Call of Duty dela, continuava tendo modo zumbi, e o modo zumbi tem uma lore toda a parte no próprio Call of Duty, sabe? Pra tu ver? Então, meio que vira quase um jogo, um segundo jogo dentro daquele game que tu comprou. E aí eu tava pensando, The Last of Us, né, que a gente comentou ali na nossa grande review, né? Ele tem um modo multiplayer lá no primeiro jogo, né? Que é jogado até hoje, como a gente sabe. Que é jogado até hoje, tipo assim, Uncharted, que é um jogo da Naughty Dog, que também se apega aos detalhes. Uncharted também é um jogo que, eu não vou jogar Uncharted todo de novo, que é só um jogo de ação e aventura, entendeu? Tipo, eu posso botar no mais difícil pra ter um outro desafio, posso ir atrás da platina, beleza. Mas ele veio com um modo multiplayer empacotado lá de tiroteio. Quanto que tu acha que, tipo assim, modo multiplayer é fator replay nesses jogos de história? Acho que depende, cara. Eu acho que cada caso é um caso. E tem aquela coisa, né? Tipo, que nem eu tava citando antes, assim, de tu querer ir se aprofundar num jogo. Muitas pessoas não querem se aprofundar num jogo desse sentido. Tipo assim, eu não vou fazer o minigame de corrida, porque é muita mão. Eu vejo da mesma forma que o multiplayer em vários casos. Nessa ideia de fazer estudo pra pauta do Last of Us e tal, e ver reviews, eu via caras que diziam assim, não, eu terminei o jogo e no mesmo dia eu comecei um gameplay novo. Tu é louco, então? Tipo, desculpa, tu é insano, sacou? Nesse sentido, eu acho que jogos de multiplayer, e aqui falando da minha experiência pessoal, jogos de multiplayer não demora muito pra eu cansar. É bizarro porque o único MOBA que eu joguei à vontade e sei mais ou menos o que falar sobre é Heroes of the Storm. O MOBA esquecido, né? O MOBA que é esquecido, mas hoje tem mais player na Twitch que Diablo 4, mas beleza, vamos deixar essa pra outro momento, né? Mas é um jogo que, tipo assim, eu joguei várias vezes, mas que nem eu sei que tu já fez de fazer, tipo, LAN party a noite inteira jogando LoL. Eu nunca fiz, porque eu jogo 3, 4 partidas de Heroes of the Storm e eu tô satisfeito, tá bom pra mim. Aí entra no porquê que no meu perfil não tem 1000 horas de CS na Steam, porque eu
pra mim, eu acho até, é curioso dizer isso, mas eu acho que jogos multiplayer, pra mim, tem menos fator de replay do que um jogo de história bem feito que tem profundidade. E jogo de história, eu quero dizer, mundo aberto, ou single player, ou não sei o que, por exemplo, assim, a gente já falou, já estabeleceu que eu jogaria Last of Us Part 2 de novo. Jogaria de novo, agora, 5 vezes? Claro que não, tu vai jogar 2, deu, sacou? Depois vai ser um fator, esqueci como é que é o jogo, vou jogar daqui 10, 15 anos. Mas num multiplayer desses, até por exemplo assim, estou na casa do nosso correspondente Pedro Acosta, vamos jogar FIFA. Jogou quanto partida deu, sacou? Tipo assim, cansou, sacou? E poucos são os Budokai Tenkaichi que dá pra jogar uma tarde inteira pra mim, sacou? Nossa senhora, o cara trouxe jogo do Dragon Ball, né, pra trazer fator replay. E esse aí tem todos, né? Tu vai lutando pra liberar personagem e depois jogar com os amiguinhos a tarde toda. Exatamente. 4 pessoas na mesma tela, uma loucura, né? Se tu tiver os, Exato, os itens, cara. né? Nossa, eu nem pensei nessa questão de lutas insanas e doidas, assim. Isso é um outro ponto, de fato. Né, mas eu acho que o último ponto, assim, da questão de fator replay é que a gente esbarra, né? A gente falou um pouco ali do multiplayer, que o multiplayer, teoricamente, ele é um fator de replay infinito. Isso. Né? Então, tipo, pô, eu fiquei 7 anos da minha vida jogando a porcaria do League of Legends. Isso, que tem um mapa. Não, isso é o mais doido, né? Tem um mapa, depois teve 2. Isso. E aí eu tava pensando agora, eu tava falando, tipo, pô, falei ali, né? The Last of Us, tem lá aquele modinho multiplayer e tal. E aí a gente esbarra num titã atual, né? Uma loucura, uma conspiração do Jim Ryan, que são games como serviço. Né? Que tipo assim, se a gente quisesse entrar aqui, pô, os caras fazem game, os caras fazem passe de batalha e o caralho é 4 só pra dar um replay value. Meu, o que é o Fortnite? Ponto. Acabou. Tipo assim. É rejogar simplesmente pra pegar o cosmético, cara. Cara, e tipo assim, uma coisa que pouca gente sabe, que no início, quando os Fortnite saiu, a primeira build era pra ser um jogo de survival. Ponto. O modo Battle Royale virou uma coisa e, putz, na real que dá certo e as crianças gastam dinheiro. É isso. Então, tipo assim, é um caso até da pivotagem ali. Tipo assim, se tivesse sido um jogo survival esquisitinho da Epic, até hoje podia ser só quem que joga State of Decay 1. Pouca gente, sacou? Sim. Tipo assim, pouca gente, né? Não compara com um titã, assim. Mas o multiplayer é um bicho. O multiplayer e o Games as a Service realmente são ganchos para o futuro. Porque hoje, acho que deu, né? Acho que matamos hoje. Acho que hoje o único replay que vai ter é o replay desse episódio inúmeras vezes, pra quem estiver escutando, gostando. Perdeu alguma pergunta, perdeu alguma coisa, né? Quero responder aquela pergunta do Thales, quero responder aquela pergunta do Lucas. Dá replay nesse episódio e dá replay nessa parte exclusivamente, que é: seja um membro do Boa Noite Gamers. Com apenas R$7 no livepix.gg/boanoitegamers. Você pode entrar no grupo dos guri e conversar com a gente o dia todo, se tu quiser. Exatamente. E pra você que está aqui no último momento desse programa, ele tá dizendo assim, tá, entra a música logo, calem a boca. A última pergunta, se tu chegou no final, responde essa pergunta. Por que tu rejoga jogos? Deixa aí que a discussão nos comentários vai pegar fogo. De resto, bye bye. Adeus.